Irmãos, nós estamos no primeiro final de semana após celebração 60 anos. E assim, eu estou vendo uma família aqui, né, de visitantes. Mais alguém está nos visitando essa manhã? Mais algum visitante? Não, né? Temos essa família aqui, vocês são muito bem-vindos, tá? Da família da Sheila, né? Bom demais. Sejam bem-vindos, vocês são como um jardim aqui, florescendo junto conosco. Vocês são muito bem-vindos, tá? A nossa igreja, ela fica muito alegre quando os visitantes estão conosco. E nós tivemos, assim, um final de semana no qual nós estávamos nos preparando bastante, né? Durante muito tempo, para em culto a Deus, um culto de ações de graça, com objetividade, entregando a Deus tudo que o Senhor tem cuidado dessa igreja durante 60 anos. E aí nós aumentamos a intensidade de trabalho, né? De tudo aquilo que nós imaginávamos, sonhávamos em ter, mas uma coisa aconteceu. O Senhor nos surpreendeu, amém? Foi muito mais além do que nós pedimos e muito mais além do que nós sonhamos. Sabe por que isso é notório? As evidências disso é bem claro, pela alegria dos irmãos. Olha, os irmãos ficaram muito contentes. Eu estou falando agora para a nossa igreja. Interessante que nós pedimos que os visitantes no final de semana passado ficassem de pé. Era muita gente. E aí nós nos alegramos com os antigos membros que retornaram para essa celebração. Nós nos alegramos conosco, com as nossas alegrias compartilhadas uns com os outros, com as nossas ofertas de vida uns com os outros. E aí era bem comum os irmãos esbarrarem uns nos outros, e no pastor também, está dando tudo certo, né? Está muito bom. Ontem foi muito bom, hoje vai ser melhor ainda quando chegou o sábado. Mas chegou o domingo pela manhã, domingo à noite, essa alegria foi só aumentando. Isso foi notório nos olhares, no compartilhamento. Uma semana antes eu conversei com os irmãos, mais da liderança, né? Vamos ter um pouco mais de paciência, porque quando vai se aproximando uma data assim festiva, é bem comum os ânimos, o humor da gente muda um pouco, mas vamos ter uma milha a mais de paciência, vamos avante. Olha, foi tudo muito bom, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Foi muito bom. Mas os dias que se seguem, nós voltamos a uma rotina, mas não naquela rotina, assim, tudo outra vez, de novo, poxa, não essa rotina. Todos nós precisamos de rotinas para colocar as nossas vidas e com quem a gente pode contar para a fase atual. Essa é a nossa igreja. Somos nós da Escola de Formação Ministerial, somos nós os pastores que estão no dia a dia, na rotina. Por enquanto sou eu e o pastor Juan, são os professores, são os alunos, são os membros das células, somos nós. E aí essa rotina volta com alegria, porque caminhamos 60 e o 61 já está em andamento, percebeu? Desde o dia 2 de janeiro nós demos início a essa jornada dos 61 anos. Mas nós criamos a expectativa de um tempo diferente. De um tempo que nós precisávamos ofertar a Deus em gratidão, em culto de ações de graça. Mas que precisamos de uma nova caminhada no novo tempo, com a nova semeadura. Por isso nós entramos dentro de um contexto pós-aniversário da igreja, das nossas realidades. E ela é muito boa, tá? Eu não estou falando assim, a nossa realidade, trouxemos para a nossa realidade. As festas foram boas. Continuamos em festa, amém? Entendeu? Entendeu? A festa continua. Porque Deus nos tirou do império das trevas
e nos trouxe para a luz do seu Filho amado, para que nós continuássemos em festa. Nós estamos ensaiando para um coral extraordinário no céu. Então nós estamos ainda treinando. Pai, nós estamos treinando, por isso cada vez estamos nos aperfeiçoando como igreja, ficando cada vez mais bonita, porque o noivo vem, amém? Porque o noivo vem. O noivo é Jesus Cristo, ele irá voltar para nos buscar. E como igreja, estamos ficando cada vez mais bonita, esperando a volta do seu noivo. Isso é igreja, não esqueça nunca disso. Nós tivemos uma vigília na sexta-feira passada, anteontem, e nós falamos sobre crescimento. A igreja não pode parar de crescer. Eu cheguei na idade de maturidade, 60 anos. É aí que nós produzimos. Estamos mais maduros para produzir frutos. E os frutos precisam permanecer. A partir disso, nós entendemos que esse crescimento é contínuo. Nós falamos de crescimento pessoal. Se nós quisermos famílias com crescimento espiritual, nós precisamos crescer individualmente, pessoalmente, nós precisamos crescer. Quando eu cresço saudável, a probabilidade da minha família ser uma família saudável é muito grande. Pastor, mas não depende só de mim. Olha, mas começa em você. Começa em mim. E aí, se eu tenho uma família crescendo espiritualmente, a probabilidade de termos famílias que formam igreja saudável, ela aumenta mais ainda. Ora, crescimento pessoal, crescimento da família, crescimento da igreja, uma igreja saudável. E aí, se eu tenho um crescimento pessoal, a minha família é uma família saudável, ela cresce de forma espiritualmente e no relacionamento, a sociedade melhora. Se a sociedade piorar, é responsabilidade da igreja. É responsabilidade da minha família. É responsabilidade minha, pessoal. Está vendo como nós estamos conectados com a comunidade do Parque União e a sociedade, com a forma de crescimento ou não crescimento? Por isso a igreja, ela foi formada pelo próprio Cristo. E ele promete edificar a sua igreja. Por isso nós trouxemos o tema para os pastores. É claro que alguns pastores pregam em cima do tema, outros pastores não pregam em cima do tema, mas a comissão deu o tema. Mas nós sabemos que isso acontece. Eu gostaria que você prestasse bem atenção em tudo isso que nós acabamos de dizer, mas centralizado numa pergunta. Cadê os frutos? Se o nosso tema anual é PIBPU, o novo tempo para semear, já semeamos, já cuidamos da semente, floresceu, cresceu, deu frutos, veio colheitas. Agora nós estamos falando desde janeiro de um novo tempo. Você já tem novos frutos? Cadê os frutos? Essa é a pergunta, esse é o tema, esse é o desafio para essa manhã. Cadê os frutos? Abra sua Bíblia em Mateus 21, a partir do 33. Minha versão é NAA. Cadê os frutos? Mateus 21, a partir do 33. A parábola dos lavradores maus. E a palavra diz assim: escutem, coloca um pouquinho só de retorno, por favor. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras,
que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Preste atenção nesse primeiro versículo. Se você fizer uma leitura, uma boa leitura, você já dá um bom pontapé na interpretação de um texto. Então é de suma importância ler bem. Então nós estamos falando, escutem. E aí Jesus fala de uma parábola. Conta uma história para que o povo local possa entender. E era bem comum ele estar falando ali para agricultores, camponeses. E aí ele usa uma história que faz parte do dia a dia daquelas pessoas. Mas o que isso tem a ver comigo? Aí é o desafio de você trazer para você, pessoalmente, para a sua família, para a sua igreja e para a sociedade. O que esses versos têm a ver comigo? E aí nós suplicamos o Espírito Santo para que a leitura do texto da palavra lida possa entrar em consonância com o Espírito Santo, que nos traz a iluminação para entendermos e aplicarmos para as nossas vidas hoje. Ficou claro? A intenção é conversarmos de uma forma bem didática para que todos possamos entender. Então havia um dono de uma vinha. Ora, nós sabemos quem era o dono, sabíamos também que ele construiu um lagar onde as uvas poderiam ser pisadas. Então havia uma plantação, havia um local que sabia exatamente o que era para ser feito, e o local onde precisava o fruto daquela vinha ela ser pisada para ser produzido o fruto, aliás, o líquido que vinha daquele fruto. Mas existia um dono. E o local estava ali. Ele edificou uma torre e arrendou a vinha a alguns lavradores. Quando nós arrendamos algumas coisas, é igual o Newton Santos, né? O botafoguense pensa que tem estádio, mas não tem. Aquele estádio pertence ao César Maia, é verdade. Aquele estádio pertence à prefeitura, pertence à sociedade. Mas foi arrendada. Se foi arrendada, ele que toma conta, é o clube do Botafogo que toma conta daquele estádio. Mas quando o dono vem, uma vez por mês, ele vai lá e parte daquela plantação, ela é devolvida ao dono. Então, assim, você sabe quem é o dono, sabe também de quem cuida, e quem cuida tem que cuidar bem. Então, nessa parábola que Jesus está contando, ele disse que, olha, deixa tudo pronto, tudo pronto. Você sabe quem eu sou o dono? Eu sou o dono. Esse dono é o Senhor. Ele fala assim, essa plantação está aqui, vocês sabem exatamente o que deve fazer. Mas quando eu voltar, eu vou querer os frutos daqui. Tudo certo, tudo combinado, mas vamos ver no que deu isso. Mas vamos aos poucos, né? Versículo 34. O primeiro ato dessa volta do dono da terra, o dono da vinha, o dono da lavoura. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber o quê? Cadê os frutos? No tempo certo, o tempo da colheita, o dono da vinha mandou alguns servos para receber o que tinha por direito. Cadê os frutos? Versículo 35. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um. Olha o primeiro. Eles foram lá para quê? Para receber os frutos.
O primeiro foi espancado. O primeiro foi espancado. Mataram outro. Segundo. E apedrejaram ainda outro. O Senhor deixou tudo pronto. Os lavradores só precisavam cuidar. Quando os servos daquele senhor da vinha voltassem, eles só deveriam pegar a parte e ir embora. Mas espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Nada do que se havia combinado foi feito. Versículo 36. O dono da vinha é o segundo ato. O dono da vinha, aliás, o dono enviou ainda outros servos. Tá, esses aí trataram mal, vou enviar outros servos. Em maior número, os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Aí teve o terceiro ato. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Versículo 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. Está vendo como o combinado não foi feito? Deus, Ele deu tudo o que era necessário para que vivêssemos e comêssemos do fruto, mas deveríamos ofertar a Deus parte daquilo. Eu não estou falando de dinheiro não, tá? Parte do que nós somos, entregarmos a Deus como culto a Deus, agradável a Deus. Mas os lavradores não fizeram isso. O homem não fez isso. Começaram a matar uns aos outros, apedrejar uns aos outros. E quando Deus enviou profetas, quando Deus enviou os líderes para alertar: ó, o Senhor quer frutos, nós precisamos dar frutos. Os frutos são de amor, os frutos são de convivência, de intimidade com o Senhor. Mas o que fizeram? Mataram os profetas. Não ouviram a palavra de alerta. Mataram os profetas. Apedrejaram os profetas. Quiseram calar a voz de Deus. E Deus mandou outros ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Deus mandou outras pessoas. E o ser humano fez a mesma coisa. Mas agora, o dono da vinha tinha um plano perfeito. Eu vou enviar meu filho, o meu único filho, o filho amado. E o mais interessante, que o filho ele não foi obrigado.
o filho voluntariamente quis ir. Mas isso significava algo muito tremendo, um sacrifício em família. Porque o pai nunca se havia se afastado do filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sempre juntos. Desde a eternidade. Mas era necessário para que os lavradores entendessem um plano de salvação. Mesmo eles sendo os maus lavradores, mesmo eles sendo assassinos, mesmo sendo maus administradores, porque tudo que Deus dá é para administrarmos, mas nada é nosso. Os nossos filhos não são nossos. As nossas profissões e dons não são nossos. Mas todos os dias o Senhor nos pergunta: cadê os meus frutos? A graça é de graça, mas o discipulado custa tudo. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Os seus relacionamentos, a habilidade que você tem de se relacionar com alguém. O não tímido, a não timidez. É algo que Deus vai trabalhando em nossos corações. Não é a sua habilidade de falar em público. Não é a sua força de vender algo no seu trabalho. Essa habilidade quem dá o Senhor de comunicação. E a comunicação que Ele nos dá a partir de uma fala, de uma retórica, de bons relacionamentos que começa pessoalmente. Que Ele nos trata pessoalmente, individualmente, e isso é intransferível. Ele nos dá crescimento pessoal em todas as áreas de nossas vidas. Mas o que Ele espera de nós, de forma bem pessoal, são frutos. Que agora você crescendo pessoalmente, você pode se comunicar em família. A sua família se comunica bem e forma a igreja saudável. E ele pergunta, vou enviar alguns servos para colher frutos, não só pessoal, mas frutos da sua família. Às vezes não percebemos, mas pessoas se aproximam de nós pessoalmente. Pessoas se aproximam de nossas famílias. E são instrumentos de Deus para que você mostre seus frutos. Frutos pessoal, bem pessoal. Que você precisa apresentar. Ah, mas eu não vi Deus assim se manifestando. Você não viu. Mas Deus se manifesta todos os dias. E os seus frutos, eles podem estar dentro de um coração generoso, que você pode cuidar de alguém pessoalmente. A sua família pode acolher pessoas e crescer espiritualmente. Que o dono da vinha, ele está te dando pela graça, mas ele espera que você multiplique o que você recebe entre famílias. Porque todos os dias vem alguém te solicitar frutos. E você não percebe? Quantas pessoas se aproximam de nossas igrejas? A maré está para peixe. E nossa igreja fica superlotada de pessoas que são servos enviados por Deus, que não sabem que são servos, mas que se aproximam de mim, de você, querendo frutos. Mas você só vai dar o que você tem. Mas pastor, eu não tenho. Você está falando a verdade. Aqui, Laís, você fala a verdade, vocês falam a verdade. Eu não tenho, como eu vou dar se eu não tenho? E aí não tem, você só pode dar o que tem. Mas como obter o que não temos?
Nós já temos a semente, assim como ele falou com Moisés. O que você tem na sua mão? Eu tenho um bordão, eu tenho uma vara. É isso que eu vou usar. Então ninguém pode dizer que não tem nada. Só está devolvendo da mesma forma que foi te entregue. O que foi nos entregue precisa ser bem administrado. Porque o dono da vinha, ele vem, ele virá como noivo, mas todos os dias ele vem. Todos os dias ele vem para conversar. Assim como vinha no jardim. Eu vim para conversar com você, Adão. Não são os seus pecados cometidos. Não foram as suas multidões de pecado que podem impedir que Jesus venha todos os dias te perguntar: cadê seus frutos? Aliás, cadê os meus frutos? Diz o Senhor. Frutos. Quando a gente pensa nesse crescimento pessoal, como família, mas também como igreja, 60 anos, nosso culto a Deus foi entregar esses frutos dos 60 anos. Você percebeu isso? Por isso que a igreja estava vibrante, a igreja estava retumbante, a igreja estava uma igreja que faz a diferença. Por isso a igreja estava alegre, por isso vocês estavam alegres. Tem um sorriso, sabe por quê? Tinha fruto no coração, nas mãos, e nós estávamos entregando a Deus. Vocês entenderam que o culto, as celebrações de 60 anos, foi um culto de ações de graça. Gratidão, nós agradecemos a Deus, amém. Mas nós saímos dos nossos lugares, levamos nossos frutos e apresentamos diante dele, diante do altar. Não foi só um bolo fake, não foi só um bolo gostosíssimo que você levou para casa. Não foi uma vela, não é velha, né? A vela que foi apagado, muito legal. E tem coisa que só o pastor vê, né? Tem coisa que só o pastor sabe e que na hora não dá para compartilhar, né? E está aqui a igreja, parabéns para você. GCI Marlene aqui soprando a vela. Aí vem uma pessoa aqui do coral no meu ouvido: pastor, estou muito emocionada, estão batendo parabéns para mim. A Anne, era aniversário da Anne. A Anne, caramba, todo mundo batendo parabéns para mim. Aí eu falei, mantive a pose aqui para não cair na gargalhada. Parece que está batendo parabéns para mim. Sabe quando a gente acha que a festa é nossa? E parabéns para a Anne fez 60 anos também. A Anne fez quantos anos, hein? 14. Fez 14 anos, alegre. Eu esqueci de pegar a Anne e botar junto do GCI e a Marlene aqui, soprar a vela. É tanta coisa, né? A gente está com o horário avançado. Mas sabe quando a gente acha que a festa é para nós e não é? E a gente estava aqui ofertando a Deus, mas dizendo para Deus: Jesse, eu faço parte dessa festa. Eu tenho frutos para apresentar. Esse era o nosso desejo, essa era a nossa alegria, essa é a PIBPU, amém? Apresentando a Deus frutos de 60 anos. Por que pede isso pessoalmente? Pede isso em nossa família, pede isso em igreja. Mas esse crescimento, as pessoas vão entender isso no Parque União. As pessoas, pessoalmente, as famílias de Parque União, que formaram parte da igreja universal de Deus, quando nós proclamarmos cada vez mais isso, e toda a sociedade cresce. Entende? Por quê?
porque o dono da vinha vem pedir os frutos. E ele diz assim: mostre-me suas mãos. E nós faremos o quê? Nós prenderemos uns servos, mataremos outros e apedrejaremos outros? É isso que faremos? Jura, é isso que faremos? Não. Mas já fizemos muito. Porque o filho do dono, Deus enviou o seu filho. Sabe o que fizeram com eles? Com ele? Mataram o filho do dono. Nós matamos. Mas quer saber? Foi do desejo do Pai que ele fosse moído. É duro, né? Não é duro isso? Fica mais fácil dizer, ó, os pecadores mataram Jesus. Os lavradores maus mataram Jesus. Mas já era uma consciência muito madura se eu chego e falo assim, ó, eu matei Jesus. Eu matei o filho do dono. Fui eu. Eu matei. Mas é difícil compreender que foi da vontade de Deus. Foi da vontade do dono que o seu filho fosse moído. E o seu filho voluntariamente se entregou. Por isso que aquele momento na cruz do Calvário, em que Jesus diz, meu Deus, por que me desamparaste? Que foi um momento que Jesus previu no Getsemane, e lá ele chorou sangue. César Maia, esse momento foi quando Jesus suou o suor de sangue, porque ele previu que lá à frente, momentos à frente, a ira de Deus, que estava para os lavradores maus, agora foi direcionado à cruz do Calvário, foi direcionado ao Filho, Agora, a ira de Deus não estava mais sobre os maus lavradores, estava diante do seu Filho. Ele voluntariamente sabia disso. Ele sabia que existiria um momento de solidão, do qual Deus, o dono da vinha, não compactua com o pecado, e o filho do dono agora estava assumindo todo o pecado de todos os lavradores. E agora, naquele momento, ele estava se sentindo só, porque a ira de Deus estava mirado, tinha um alvo da ira de Deus, estava direcionado ao filho do dono. Você tem noção disso? Que essa história que Jesus estava contando, ela iria acontecer alguns momentos à frente, porque ainda estamos no capítulo 21, e mais à frente Jesus seria morto dessa forma. Não acreditaram, não deram os frutos devidos, porque Deus chamou um povo a ser um povo missionário. Por isso, essa igreja ama missões. Hoje à noite teremos início da campanha de missões. Porque Deus designou Abraão a formar uma nação, e essa nação deveria ser um povo missionário. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, se lavrasse bem e devolvesse os frutos. Como isso não aconteceu, foi necessário Deus enviar seu filho para morrer. Ao longo desse tempo, esse tempo foi passando. Jesus faz uma pergunta interessantíssima, lá no versículo 42. Versículo 42 diz assim: então Jesus perguntou: nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular, a pedra perfeita.
Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. – 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. Jesus aqui na parábola está falando para um povo judeu. Ele faz a narrativa lá de Abraão. Ele fala de tudo que aconteceu e o que ainda iria acontecer a poucos momentos à frente. Mas a palavra foi sempre rejeitada pelos maus lavradores. Esses maus lavradores representam a nós. Porque nós, quando nós não tínhamos entendimento da palavra, nós éramos maus lavradores. Quando nós temos entendimento da palavra e não entendemos isso de forma a darmos frutos, continuamos sendo maus lavradores. Mas essa palavra, essa missão do arrendamento, lembra? Que ele deixou para os lavradores arrendados isso ali. Não pertenciam a eles, mas eles deveriam dar os frutos, quando o dono solicitasse os frutos. Mas a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, povo de Israel, versículo 43, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. O reino foi tirado. Esse povo que foi entregue, esse grande plantio, agora é a igreja. Vocês entenderam? Nós demos uma volta imensa para dizer o seguinte: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Quem é esse povo que produzirá os respectivos frutos quando o dono da vinha pedir? Quem é esse povo? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Por isso tem o card aí, tem o card mas o card que foi dado aos pastores do tema é aquele que está assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem aí aquele card? Aí o tema era assim, ó: construindo, avivando e semeando através da palavra de Deus. Por que nós pensamos isso em comissão dos 60 anos? Levando em conta os últimos 3 anos que nós trabalhamos, que representou também os 60 anos da PIBPU. Construindo, buscando em Deus, porque o próprio Cristo disse: aqueles que estiverem em mim e eu neles. E a questão também da obra que eu faço, eles farão obras maiores ainda. Por isso, PIBPU, tempo de obras maiores. Então, essa é uma construção que vem de 60 anos, construindo. Avivando, porque nós clamamos a Deus, ano passado. Cadê o card? Está aí não? Aquele andão está saindo, está saindo do forno. Está no forno aí. Olha ele aí, ó. Construindo, avivando. Porque nós clamamos a Deus e nós cremos que Deus se manifesta onde Ele é clamado. Vamos repetir isso aí, ó. Deus se manifesta onde Ele é clamado. Vamos repetir? Eu já não falo isso há muito tempo, aí acaba caindo em desuso, né? E esquece. Deus se manifesta onde Ele é. Deus se manifesta onde Ele é. E nós clamamos a Deus por um novo avivamento.
Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por quê? Nós já tínhamos caminhado 60, e aí quando nós pensamos em cansar, veio a pandemia. Aviva, Senhor, aviva a tua obra. Ele aviva a igreja. E nós estávamos precisando de avivamento, e o Senhor manifestou a sua glória em nosso meio, uma visita do Espírito Santo, e veio nos avivar. Então, construindo, avivando e semeando. Lembra que eu falei com o pastor Jonas assim, o gerúndio se converteu, né? O gerúndio se converteu, porque toda a verbalização está no verbo de continuidade. Construindo, avivando, semeando. Quando nós pensamos sobre isso, que esse texto de versículo 43, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. Nós estamos falando do Cristo que cria a igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o Cristo que forma agora a igreja, que é responsável por dar frutos. Você pessoalmente pode crescer até espiritualmente, mas é como igreja. Nós anunciamos o reino de Deus. Nós que o Senhor confiou foi na igreja de anunciar o reino de Deus. Não há como anunciar o reino sem ser igreja. Individualmente podemos crescer. Individualmente somos templo do Espírito Santo. Mas somente somos igreja no coletivo. Deus ama a sua igreja. Deus deu uma missão à sua igreja. Deus cobra da sua igreja, cadê seus frutos, PIB-PU? E nós entregamos a Deus. Agora estamos dentro de um novo tempo para semear e precisamos apresentar novos frutos. Se daqui a 60 anos nós não estivermos aqui, Marquinhos, nós ensinaremos essa geração que está por vir a nos substituir, mas que não passe de nós. E que Deus levante uma outra geração, porque nós não estamos dando fruto aí não. Mas que nós venhamos a nos preocupar para ensinar essa geração do dia chamado hoje. E as próximas gerações venham a proclamar, porque serão igreja, continuarão sendo igreja do Senhor. Porque se nós pensarmos somente em nós, e do que nós já cumprimos, da oferta que entregamos em ações de graça ao Senhor, seremos miseráveis, porque não ensinaremos a próxima geração a ofertar e dar frutos, e que esses frutos venham fazer a diferença no Parque União. Mas quem edificou a igreja nos garante: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é maior que o reino, mas a igreja pertence ao reino e proclama o reino. Só podemos dar frutos se estivermos unidos como igreja. Não caiam na balela que eu posso ser igreja sozinho. Não caiam na conversa que posso ter, a minha família me reúne, aqui nós estudamos e sabem mais do que a PIB-PU. Eu ensinando aqui, não, Deus nos chamou para ser igreja. Esse povo do versículo 43, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de você e entregue a um povo. Esse povo é a igreja. Nós aqui, nós temos as nossas diferenças, erramos demais. Cometemos erros tremendos. Mas a graça que há sobre as nossas vidas sobrepõe aos nossos erros. E nós somos aperfeiçoados como igreja. Alguns erros que cometíamos antes não estamos cometendo mais, porque estamos amadurecendo, estamos crescendo. E que Deus não tire de nós, igreja local, para dar outra geração
Nós precisamos dizer, ó, nós somos a igreja, Senhor. Nós somos a igreja de hoje, que contamos as histórias novas todos os dias. Mas para isso, você precisa entender que estamos vivendo um novo tempo da graça de Deus, uma nova estação. Amém? Essa hora que a igreja fala assim, amém. Estamos vivendo um novo tempo da graça de Deus, numa nova estação. Deus quer nos levar ainda mais longe. A quem muito é dado, muito é cobrado. Você quer mais de Deus? Você quer arrendar mais de Deus? Fala assim, Senhor, manda mais. Manda mais. PIBPU, você quer dizer para Deus assim, ó, vem, Senhor. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Nós queremos ir além. Queremos obras maiores. Queremos ser avivados. Queremos semear nesse tempo, nesse novo ciclo, nessa nova estação. A quem muito é dado, muito é cobrado. Mas diga para o Senhor, Senhor, queremos mais. Somos a tua igreja plantada no Parque União e queremos mais, queremos avançar. Senhor, entregamos frutos. O Senhor perguntou, onde está o fruto? Nós entregamos, mas precisamos de mais frutos. Senhor, nos dá mais. Queremos mais terra, queremos avançar as nossas terras, alargar os nossos lagares. Hein? Saiu, hein? Alargar os nossos lagares. Hein? A nossa tenda ficou pequena, Senhor. Diz para o Senhor, PIBPU. A nossa tenda ficou pequena. Não está dando mais. Precisamos avançar. A quem dado, a quem é muito, a quem é dado muito, muito é cobrado. Somos a PIBPU. E nós não somos daqueles que retrocedem. Por isso, irmãos, nós, nos primeiros 60 anos, apresentamos frutos. Isso é verdade. Com erros e acertos, nós apresentamos frutos. Eu queria fazer um momento que, no culto de domingo à noite, eu pensei em fazer e realmente não deu tempo, né? A programação foi muito, alongamos demais a programação. Mas eu gostaria de chamar aqui à frente os oficiais dessa igreja. Vem aqui, diáconos e diaconisas, vem aqui no altar do Senhor. Vem aqui pastor Juan também, que é oficial da igreja, junto com o pastor presidente também. Os oficiais da igreja são os diáconos e os pastores, tanto o pastor presidente e os pastores auxiliares. Vem aqui à frente. Nós queremos agradecer a vocês que entregaram frutos diante do Senhor. Nós tivemos uma festa de ações de graça muito linda. E Deus nos deu um momento precioso. Mas muito disso porque existem homens e mulheres do Senhor que têm o que dar, têm o que oferecer. Eu gostaria de chamar aqui à frente, talvez não dê para todos, não é uma questão de hierarquia, tá? Mas é só porque talvez não dê para todos. Mas eu gostaria de chamar a comissão aqui à frente. Quem fez parte da comissão, a comissão de 60 anos, nós precisávamos, pode vir aqui, tá? Nós precisávamos nos organizar. E aí eu vou pedir vocês que fiquem aqui embaixo, perto do altar, aqui embaixo. E nós precisávamos nos organizar como igreja para dar o melhor para Deus numa festa, num culto de ações de graça. E aí precisávamos nos organizar. Pode ficar aqui, ó, aqui pertinho, aqui no centro. Só tem essa galera aqui da comissão? Que isso? Cadê a comissão? Tem 2 aqui, 3 aqui, mas somos mais. E cadê? Cadê? É o DI que está indo ali? É o DI ali? É o DI está aí, mano. Está indo no banheiro. Pode ir no banheiro, irmão. Pode ir, foi mal. Também um chá de semancol. Vai lá. Mas volta, tá? Vem aqui. Cadê essa comissão aqui? Estou vendo mais gente da comissão. A Rosenida é da comissão, não? Não, mas a gente não. Ela não era, mas a gente colocou, ela participou tanto quanto. Cadê o pessoal do coral? Vem aqui o pessoal do coral. Vem aqui o pessoal do coral. Quem aqui ajudou de alguma forma? Pessoal, vamos ganhar tempo, tá? Depois vocês reclamam de horário, mas vocês não colaboram também, né? Quem aqui
durante esse último ano, colocou a mão assim, ó, pintou, você subiu, tomou um choque, você fez a parte da pintura, madeira, cortou, você grampeou, você carregou, você colou, você... Eu não vou falar quem estragou as coisas não, tá? Mas, ó, quem de alguma forma grampeou, encapou, não sei o que, você fez parte disso? Vem aqui à frente também. Vamos ganhar tempo, isso, bom demais. Você que trabalhou da obra de alguma forma na calçada, se pendurando, furando, quebrando, colocando. Isso. Ivanildo, vai ter que te chamar mesmo, velho, pelo teu nome, Ivanildo. Eita ferro. Eu achava que não precisaria chamar pelo nome, né? Mas vamos lá. Samuel, Paulo, vem, Paulo. Vem, Renato. Ó, esse é o tempo que a gente perde. Não é por causa da tua timidez, não. Sabe por que que é? É uma questão assim, ó. Quando você chama, você vem. Vem que você participou. Se você não participou com alegria, você fica aí no seu banco, então. E tá tudo certo também. Quando nós vamos, você participou de alguma forma. Nesses 3 dias, nesse último ano, você participou de alguma forma? Vem. Se você não quiser vir, você fica aí também. Tá tudo bem. E aí o que acontece? Nós queremos, agora vocês estão aqui, eu vou voltar lá para junto da igreja. O restante da igreja. Então assim, nós como igreja, nós queremos agradecer bastante vocês. Porque vocês, com alegria, eu pedi a Deus algo muito importante. É o pós. Sabe a questão de pós? Você faz alguma coisa, faz uma festa muito legal e tal. Aí acaba a festa, tá a família toda brigada, porque um deu de mais, deu de menos. Um pegou, um carregou, outro queimou a mão, outro fez. E sempre tem aquele... O pós, sem briga, é coisa de Deus. É o Espírito Santo que foi agindo em nossas vidas, foi agindo. Olha como Deus fez com que os oficiais da igreja, com os irmãos da comissão coral, todo mundo que pegou um prego, que grampeou, que furou o dedo, que teve calo, que caiu andaime em cima, essas coisas que foram acontecendo, nada disso tirou nossa alegria de conviver como igreja depois. Estão entendendo, família que está nos visitando? Essa obra, que às vezes é física, às vezes é espiritual, o que é bacana é depois. Se depois tiver todo mundo alegre, todo mundo contente, dá uma expectativa. Primeiro, dá uma saudade. Você está com saudade do final de semana passado, mas já cria uma expectativa para o próximo. Quando acontece da gente trabalhar, e no final a gente está cansado, e a gente olha assim, nunca mais. Ou assim, ó, ano que vem eu estou fora disso, eu não faço mais isso, faço mais aquilo, eu não faço. Eu estou vendo alguns irmãos aqui que não quiseram vir para cá, mas tudo bem. Mas, quando passa o culto de ação de graça, quando nós apresentamos a Deus os frutos, da expectativa que nós queremos dar mais frutos. Então assim, fica o muito obrigado do pastor, muito obrigado da igreja de vocês, no qual vocês pertencem, que estão aqui. Muito obrigado. Porque essa é uma pequena amostra do que nós podemos ir adiante. Agora vem a pergunta. Eu fiz isso para a gente perguntar para eles agora o seguinte. Vocês acreditam que a gente possa dar um passo mais firme e constante? Vocês acreditam que a gente está preparado agora para a gente ir adiante? Da gente ter os cultos lá fora? Da gente a igreja das crianças? Essa igreja é a igreja das crianças, sabe? De ter muita criança aqui. Eu acho que a gente está preparado para receber as pessoas que têm deficiência física, mental, ou de algum outro tipo de problema cognitivo. Porque eu acredito que sim. Eu acredito que a gente chegou num ponto que a gente possa sair novamente às ruas, que é um processo, novamente, de construir, avivar e semear. Uma vez algumas pessoas falam assim, acho que o pastor Marcelo não tem planejamento, não.
Eu falei, vamos construir isso? Quando nós começamos a dar os primeiros passos, vieram os primeiros frutos. Eu acredito que agora a gente está preparado para dar um passo muito mais importante. Mês que vem eu completo 3 anos à frente da igreja como pastor presidente. Eu acredito que a gente possa dar passos importantes. Agora a gente precisa dizer para o Senhor da lavoura: Senhor, se a quem muito é dado, muito é dado, cobre de nós. Mas não nos deixe de perguntar. Nós precisamos de uma pergunta do Senhor. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Então nós vamos caminhar. O que eu estou entendendo é que nós vamos caminhar. Não sei mais por quantos anos, porque o Senhor breve virá. Breve virá. Mas todos os dias Ele faz uma pergunta: onde estão os frutos? Nós precisamos apresentar os frutos a Ele. Nós precisamos apresentar os frutos ao Senhor. Nós apresentamos os primeiros 60 anos de fruto. Precisamos apresentar novos frutos. PIBPU, um novo tempo. Pai de amor e de imensa bondade. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão teus servos. Obrigado a Deus por ser pastor desse lugar. Obrigado por ter diretoria. Obrigado por ter a liderança. Obrigado por ter líder de células. Obrigado por ter membros que estão chegando novos, mas com a disposição, Pai, de entregar suas vidas ao Senhor. Obrigado pelos visitantes, Pai, que o Senhor tem enviado a esse lugar. Obrigado porque o Senhor tem dado força. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, em meio da comunhão, no meio da comunhão, o Senhor tem nos dado unidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem formado novos pastores, novos seminaristas. Senhor, nós te suplicamos, queremos um arrendamento maior. Queremos do Senhor, dono da vinha, nós queremos do Senhor um novo tempo para semear. Novas jornadas de oração, um evangelismo na rua, crianças, ó Pai, no qual o Senhor nos enviará para nós cuidarmos. Onde estão, ó Pai, os cadeirantes? Onde estão as crianças, ó Pai, que o Senhor nos dará? Onde estarão, ó Pai, novos trabalhadores para a seara? Envia, ó Pai, porque nós precisaremos. Senhor, trabalhe em nós, ó Pai, para um novo tempo, porque sabemos que da parte do Senhor tem muito para dar. E os nossos corações são terras férteis, para muito para receber. Que o Senhor venha encontrar em nossos corações um ambiente, ó Pai, de reprodução de ovelhas e de frutos que sejam entregues ao Senhor todos os dias, até que o Senhor volte. Fica conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Coloque a mão no seu coração, que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje, para todos, sempre. E a igreja diga, amém. Dê uma palavra de bênção à pessoa que está do seu lado, dê os parabéns a eles, Deus seja bem-vindo para os visitantes. E que possamos voltar à noite às 18 horas.